Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fala Vitão. Voltamos com força total aqui, então você que está chegando agora, acompanha aqui. A gente vai começar hoje a exegese de capítulo por capítulo da Carta de Tiago, carta essa que é um livro que é um dos meus preferidos da Bíblia, né? Um livro que foi considerado por Lutero como carta de palha. Vamos entender por que Lutero falou isso. Quais são os contrapontos, né? Esse livro quase esteve fora ali, quase que Lutero queria tirá-lo, mas não aconteceu. Então a gente vai entender um pouco isso a pedido de vocês também, e é aquilo que eu tinha prometido. Depois do livro de Tiago, nós vamos para o Evangelho, né? Ou o Evangelho ou o livro de Atos, tá? Nós vamos entender passo a passo ali a história, a cronologia, contexto, tudo. Mas hoje nós vamos começar com o livro de Tiago, um formato diferente aqui no canal, né? Normalmente eu tô lá com o Rafa e o James, mas como esse vídeo é mais longo, não faz muito sentido, beleza, pessoal? Todos os dias dessa semana vou soltar um vídeo de um capítulo aqui de Tiago. Inicialmente, esse capítulo 1 eu vou dividi-lo em dois, tá? Porque é muita coisa pra gente falar num vídeo e eu poderia facilmente ficar mais de uma hora falando sobre o capítulo 1 de Tiago, beleza? Mas a gente vai entender isso aqui e agora vai ficar um pouco mais fácil, tá? Então, para a gente começar, para quem que foi escrito essa carta, né? Tipo assim, quem que é Tiago, para quem que foi escrita, quando foi escrita, nós vamos entender um pouco isso. Eu já tive uma dúvida quando eu estava falando sobre o livro de Tiago com o pessoal que anda comigo. Quem que foi esse Tiago? Era o Tiago, irmão de João? Não, tá? Para a gente descartar essa possibilidade, a gente vai recorrer ao texto de Atos, capítulo 12, e a gente vai entender que Tiago, irmão de João, ele vai ser morto a mando de Herodes, tá? Naquela perseguição ali, Pedro, inclusive, vai ser preso, então não teria como ser Tiago, irmão de João. E depois, nós vamos ter lá no capítulo 15 de Atos, Tiago encabeçando uma situação tanto quanto inusitada, mas muito importante para a história da igreja, beleza? E a gente vai começar por ela. Então a gente não vai entrar ainda na carta de Tiago, mas a gente vai descobrir quem que é esse Tiago, que é o irmão de Jesus, já dando spoiler, beleza? Para alguns meio irmão, né? Mas o irmão de Jesus. Então, Atos capítulo 15, aqui eu tô com NVI, mas a carta de Tiago eu vou fazer na King James. Vitão, você gosta mais de uma, gosta mais da outra? Sempre tem essa pergunta também lá no Instagram. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para falar um pouco sobre as versões, tá? Eu, particularmente, gosto muito da versão King James, ok? De estudo, eu tenho NVI, tá? Não tenho ainda de estudo da King James, mas eu já vi a estudo da King James e eu recomendo muito, gosto muito. Por mais que ela é muito melhor no inglês, né, no seu idioma original. Contudo, eu gosto muito da King James. Alguns vão gostar mais da NVI. Popularmente, dentro das comunidades, a gente usa NVI pregando ou NAA. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Atos capítulo 15, versículo 13. Abre aí comigo. Fala o seguinte: E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os homens.
Só o contexto aqui para a gente entender bem rápido. Atos capítulo 15. Existe uma discussão acalorada ali, uma discussão, né, que se perpetua ali entre eles, uma discussão sobre o pregar o evangelho para os de fora, os gentios, aonde eles se enquadrariam nisso aí. E eles estão descendo ali, né, da Judéia, e aí eles vão para Jerusalém, que a gente vai chamar do primeiro concílio da Bíblia, tá? A gente tem outros concílios famosos que eu posso depois trazer aqui, concílio de Nicéia, concílio de Cartago, onde a gente vai fechar os cânones em 393 depois de Cristo. Aí a gente vai falar um pouco de Tertuliano, Atanásio, enfim, os pais da igreja primitiva. Contudo, aqui é o primeiro concílio que a gente tem na Bíblia. E aí os irmãos começam a entrar ali numa discussão. Paulo e Barnabé, uma das primeiras aparições de Paulo frente a todos, né? Paulo e Barnabé vão contar para as pessoas ali aquilo que Deus estava fazendo sobre os irmãos gentios, ok? Paulo coloca eles no mesmo cesto, tá? Barnabé também está curando, está transformando, está fazendo milagres, o Espírito Santo está fazendo tudo isso através dos gentios. Os judeus mais tradicionais não querem aceitar isso aí e existe essa contenda. Pedro, por sua vez, gravem isso, pessoal, muito importante. Pedro, por sua vez, ele vai levantar e vai falar: Deus me chamou para pregar o evangelho para os gentios. Vocês sabem, irmãos, que Deus me chamou para isso. Que fardo é esse que vocês estão colocando sobre eles, que nem mesmo os nossos pais e nem mesmo a nós mesmos suportaríamos? Se não, Deus me chamou para pegar para de fora. Pedro está falando isso. Nós sabemos que futuramente Pedro vai ter uma desavença com o apóstolo Paulo, e Pedro vai pegar para os judeus e Paulo vai pegar para os gentios. Contudo, na carta de no livro de 1ª e 2ª Pedro, a gente vai ver Pedro já mais abrangente, né? Mas a gente tem que se atentar aos detalhes. Tendo essa discussão, Pedro vai falar isso, ainda existe um burburinho. Tiago, quem? Qual Tiago? Esse Tiago aqui vai se sobrepor a todos e vai falar o seguinte, isso que a gente acabou de ler. Meus irmãos, de Moisés, da lei, do judaísmo, a cada esquina, vamos parafrasear, a cada esquina tem um pregando. Nós precisamos pregar para os de fora. O próprio Jesus, o Cristo, falou isso, que nós pregaremos para os de fora. É isso que ele está falando aqui no versículo 13 em diante. E depois, ele vai fazer uma alusão clara à questão da reedificação do templo. Né? Jesus vai falar que não ficaria pedra sobre pedra, e aqui existe uma profecia clara que está lá em Amós 9, versículo 11. Você pode olhar lá essa profecia do Antigo Testamento. Ele fazendo uma alusão clara àquilo que Jesus tinha feito, parafraseando Jesus, e uma ponte para o Antigo Testamento em Amós 9, 11. E aí depois Tiago vai acalmar os ânimos. Paulo e Barnabé, depois dessa fala de Tiago, todos concordam que Paulo e Barnabé eles têm que pregar para os gentios. E aí começa, né, essa cruzada evangelística do apóstolo Paulo, e a gente sabe que vai para a Ásia, enfim. E a igreja avança, a igreja cresce, certo? Então Tiago aqui, ele é um líder, ele é um pai da igreja primitiva, e nesse momento ele faz uma função de intermediador. Né? Ele faz uma função muito importante. Então esse é Tiago. Quando que foi escrita essa carta? Bom, dentro da teologia a gente não bate o martelo no ano que foi escrito, provavelmente entre 60 e 70 depois de Cristo, certo? A autoria assume-se que é Tiago, irmão de Jesus, e a gente vai ver alguns outros versículos que vão comprovar essa autoria, né? Até mesmo textos do primeiro século, ok? Depois, lá para o capítulo 3, 4, eu vou citar dois gregos que citam essa questão. Então, a gente começa a carta de Tiago entendendo o contexto. Agora vamos saber para quem Tiago escreveu. A gente vai fazer a exegese do texto. Exegese nada mais é, pessoal, do que a gente pegar, a gente vai ler, interpretar e aplicar, ok? Ler, interpretar e aplicar. Então vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior. Saudações. As 12 tribos. Então, estou fazendo menção às 12 tribos de Israel? Sim, um paralelo. Contudo, existe aqui uma diáspora. Roma está perseguindo a igreja aqui. Não é verdade? Então, eles foram dispersos. Né? Existe essa diáspora, e os discípulos aqui ele está fazendo para todos os peregrinos, para todos os perseguidos por Roma.
Ele está fazendo essa saudação a todos ali, né? Então é uma carta predominantemente para o judeu. A aplicabilidade é para todos, tá? Às vezes a gente confunde isso, a aplicabilidade é para todos, mas majoritariamente aqui a carta é para o judeu, por essa saudação. E aí ele começa, vamos dividir aqui, a gente vai agora do versículo 1 até o versículo 16, tá, pessoal? Meus irmãos, conte toda alegria quando cair em diversas tentações, sabendo disto que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Já vamos fazer aqui um adendo disso aqui, muito interessante que o Tiago vai fazer. A finalidade do livro de Tiago, pessoal, ela é para combater algumas questões. Ele vai falar da alegria nas provações, ele vai falar da perseverança na fé, ele vai falar das causas sociais. E quando eu falo de uma carta assistencialista, eu estou tirando o espectro aqui político, tá, pessoal? Às vezes a gente associa essa questão do assistencialismo a uma questão política, tá? E não é. É de cunho religioso, tá? Então você como cristão, a carta de Tiago, ela vai trazer muitos ensinamentos daquilo que a gente deve viver como cristão. Eu gosto, essa semana mesmo eu estava vendo a ética na visão de Kant, né? Immanuel Kant, filósofo, enfim, da época ali das luzes, ele fala sobre uma ética que, se a gente for olhar com a nossa perspectiva, é uma ética cristianizada, né? Existe uma ética ali na visão de Cristo, na visão meio que, não vou falar evangélica, tá? Mas uma visão dentro de Cristo. Kant vai falar sobre o moralmente certo, sobre uma justiça, sobre uma honestidade, sobre o não mentir. E isso é que o cristão ele deve viver, tá? Então, assim, mesmo aqueles que não estão vivendo dentro da realidade que a gente chama de religioso, evangélico, né, protestante, ainda assim existe uma moral e uma ética religiosa, e é isso que Tiago vai abordar aqui, tá? Então é muito assistencialista. Lutero vai ter esse confronto por essa questão assistencialista, que diverge um pouco da linha que as outras cartas estão vindo, tá? Mas é muito importante. Então ele fala sobre a questão aqui no versículo 2 até o 4, sobre uma tentação. Um adolescente me perguntaria, pai, então show de bola. Quanto mais eu estiver pecando, eu tô sendo aí, né, produzindo paciência, perseverança. Não, calma lá, vamos entender. Eu gosto do adolescente por isso, né? A prova da vossa fé opera a paciência. Quando cairdes em diversas tentações, tá? Quando a gente chegar no versículo 13, a gente vai entender que ele está fazendo uma alusão clara a Gênesis capítulo 3, né? Você já deve estar pensando aí, Gênesis capítulo 3, eu acho que é quando o pecado entra no... Bom, fica aí com isso, depois a gente vai chegar no versículo 13. Esteja alegre quando cair em diversas tentações. Não é quando cair em pecado, é em diversas tentações. Bom, sou tentado, mas não caí. E isso nos remete a uma ideia que isso produz perseverança. Essa semana eu estava lendo no Instagram um texto de um homem de Deus que eu gosto muito, que é o Israel da pastora Zoe, e ele estava falando que quando a gente estiver atrasado, quando a gente errar o caminho, recalcule a rota para o caminho mais longo, recalcule a rota para o caminho mais distante. E a aplicação do texto ali, eu vou parafrasear, que eu não vou conseguir ter tanta sabedoria quanto ele tem, mas ele vai falar a respeito de o processo, ele produz muita coisa, né, dentro de nós. Eu tenho entendido isso, o recalcular a rota, esse processo, ele traz muita coisa para a nossa vida, não é verdade? Quando a gente entende assim, cara, errei aqui, deixa eu recalcular a rota, o processo agora ele é muito mais moroso, ele é muito mais longo, nisso produz uma perseverança de acreditar, opa, realmente, cara, eu precisava trabalhar isso aqui, eu precisava mudar isso aqui, eu precisava olhar para dentro e entender isso aqui que eu estou errando. Então, Tiago está falando, a prova da vossa fé opera a paciência. Cara, o que é a fé? A fé aqui não é uma fé salvífica, que Tiago está falando. É uma fé de entender esse processo. Entendendo esse processo, que é muitas vezes um processo moroso, vai trazer a paciência. Paciência essa que é um fruto
que muitas vezes a gente negligencia, mas a paciência é um fruto de pessoas sábias. Tanto que a gente vai entender que daqui a pouco o Tiago vai falar de uma sabedoria. Por quê? Uma pessoa paciente dificilmente ela vai ser insensata, ela vai ser burra. Vamos ser honestos, vai ser burra. Conheço pessoas pacientes que talvez erram por ser pacientes demais, mas é um outro extremo. A paciência, na medida certa do Espírito Santo, ela produz sabedoria. Então Tiago começa falando sobre isso. Aí, olha só, no versículo 5, a gente já vai para o próximo grupo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concebida. Vitão, então espera, o que Tiago está falando aqui? Bom, ele está fazendo uma clara alusão ao Antigo Testamento, e a gente vai ver essa ponte várias vezes, inclusive no capítulo 2 a gente vai ver que Tiago faz uma ponte a Levítico 19, quando ele vai falar de uma questão de dentro da comunidade. Levítico 19, a gente ainda não tem igreja, mas o que Tiago está contextualizando o tempo todo? Que olha, eu, como judeu que sou, estou fazendo um paralelo. Cristo vem e mudou tudo, mas ainda assim a gente permanece com algumas questões que não são culturais. Elas vêm de Cristo. Cristo estabeleceu, por isso a gente continua seguindo, certo? Então, aqui ele está fazendo uma alusão clara a 1 Reis capítulo 3, quando Salomão a gente tem aquele episódio do pedido de sabedoria. Bom, foi dado liberalmente para ele. Não existiu na terra homem mais sábio que Salomão. Vitão, se eu pedir essa sabedoria, então eu vou ser o homem mais sábio da humanidade? Óbvio que não, a Bíblia fala que não vai ter, né? Mas o que acontece quando a gente pede, né? E a gente vai entender como a gente deve pedir aqui no livro de Tiago. Mas quando a gente pede, Deus nos dá liberalmente, ou seja, rio, fluido, muito, 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 muito. Eu lembro que no início da minha trajetória, eu nasci no lar cristão e todas as vezes eu falo isso, né? Graças a Deus pela vida do meu avô e da minha avó. E uma das orações que eu mais fazia é: Deus, me dá sabedoria no meu falar e no meu agir, porque eu ouvi isso uma vez a minha avó falando numa oração. E quase como um religioso, eu repeti essa oração por muito tempo. Mas eu lembro que quando eu parei de fazer essa oração, depois de 1 ano, 2 anos, eu percebi o quanto eu tinha errado. Bom, não estou falando que esse mantra, que quase se tornou um mantra para mim, surtiu efeito. Mas a motivação do meu coração em pedir sabedoria trouxe para mim uma resposta muito grande da parte de Deus, que realmente, quando eu não era sábio no meu falar, eu era sábio no meu reconhecer e no meu recalcular a rota. Assim como Davi fez várias vezes. O sábio em se arrepender, o sábio em se mostrar prostrado e saber que errou. Então, Deus ele nos dá, ele ouve as nossas orações. É isso que a gente tem que gravar. E Tiago está falando isso aqui. E depois, sem acepção. Por que Tiago está falando sem acepção? E aí eu vou voltar aqui. O que Tiago está fazendo? Voltando lá no episódio que ele teve em Atos capítulo 15 no concílio, lá em Jerusalém. Depois vai descer para Antioquia. O que ele está falando? Olha só, lá a gente teve uma divergência entre gentil e judeu, mas poderia ser uma divergência entre grego, romano, gentil, judeu, fariseu, saduceu. Todos, Deus ele dá sem acepção. Aquele que pedir vai receber, sem acepção. O Tiago está fazendo uma clara menção. Olha, não tem os seus preferidos ali. Que por mais que se existisse, eu queria ser o preferido de Deus, obviamente, mas não existe isso, né, pessoal? E aí ele continua, olha o versículo 6. A chave aqui é o versículo 6. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. O que está acontecendo? Como que é o mar? Se você pudesse entrevistar uma onda, não sei inanimado, mas se você pudesse entrevistar uma onda, bom, depois que ela quebrou, ela já não é a mesma onda, meio que é finito. E aí vai acontecendo sempre, né, como um ciclo, o tempo inteiro, vindo outra onda, outra onda, outra onda, outra onda. Ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe quando ela vai quebrar, ela não sabe qual é a finalidade dela, mas ela está sempre ali. A nossa oração, se não tiver fé, não sou eu que estou falando, é o autor aqui. Se não tiver fé, é como se existisse um teto fechado, vai subir, subir, subir e não vai romper, não vai passar. Tiago está falando, mas peça antes com fé. Vai ser dado essa sabedoria? Vai. Mas se a gente pedir, com fé. Então, a lógica disso aqui tudo, que Tiago vai falar sempre aqui, a fé para Tiago é uma fé
que vai mudar toda a sua perspectiva dentro do cenário evangélico. Por que eu estou falando isso? Porque Tiago entendeu um evangelho pautado na fé. Sem a fé, a gente não acredita em Cristo. Sem a fé, a gente não acredita na ação do Espírito Santo. Sem fé, a gente não é convencido daquilo que a gente... Bom, é o Espírito Santo que convence. Tá, mas se você não acredita no Espírito Santo, como que ele vai ter vazão para te convencer de algo? Não é verdade? Então, Tiago fala dessa fé. Aqui uma fé que não é salvífica, mas que muda a nossa perspectiva até uma perspectiva vertical, de eu fazer um pedido para Cristo. Certo? Consegue entender? Então, olha só, no 7. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor se pedir sem fé. Não vai, não vai. Se você pedir sem fé, você não vai conseguir receber nada de Cristo. Não é verdade? Gravem o versículo 8, porque ele tá solto aqui, ó. Meu computador tá quase ligando aqui, pessoal. Que ele tá solto aqui, tá? Por enquanto a gente falou de fé, provação, paciência, e agora a gente vai ter um versículo solto aqui, vamos entender. O versículo 8. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Guarda isso, porque Tiago vai amarrar ele depois. A gente está construindo aqui, tá, pessoal? A gente está entendendo aqui o que Tiago quer nos passar. Então, olha só, versículo 9. Deixe o irmão de baixa posição social se alegrar em que ele é exaltado, naquilo que ele é exaltado. Porém, o rico em seu abatimento, porque como flor da erva, ele passará. O sol nasce com calor ardente, e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Bom, pessoal, a gente entra numa crítica social aqui. Clara de Tiago. E Tiago está fazendo essa crítica, obviamente, embasado em Cristo, certo? O livro de Tiago, ele é muito de críticas sociais. No capítulo 2 a gente vai ver muito, tá? Principalmente falando de acepção de pessoas. O que Tiago quis trazer aqui? Vamos pensar um pouquinho? Vamos fazer um paralelo com algumas histórias que a gente tem dentro da Bíblia, que me fazem pensar? Jesus, ele fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, o rico, ele pode entrar no reino dos céus? Claro. Se Jesus quiser, é óbvio que o rico vai entrar. Não depende, não compete a nós a questão da salvação. Até porque Jesus, ele não vai falar nesse texto de uma salvação. Ok? Meio que é implícito, mas ele não vai falar. Contudo, a gente tem atrelado a essa história também, desculpa, a ideia do jovem rico. Largue tudo e me segue. Bom, ele faz uma conta rápida ali. Qual que é a conta que ele faz? Às vezes a gente interpreta essa história de uma forma um pouco errônea. O jovem rico, ele não é que ele não entendeu ali aquilo que Cristo estava oferecendo. Na verdade, ele não enxergou a suficiência de Cristo e beleza em Cristo. Por quê? Quando ele olha para trás, ele faz uma conta rápida. Bom, existe um cara que está me oferecendo um reino dos céus. E a minha riqueza me oferece um reino da terra. Hoje eu estou na terra. Bom, a conta é simples, pessoal. 2 mais 2 é 4. O que ele não achou foi beleza em Cristo. Ele até entendeu um pouco que ele deveria abrir mão de tudo, mas, pera, abrir mão de tudo para essa vida que ele está me oferecendo é uma vida incerta. Eu gosto do autor Kierkegaard, né, um filósofo, que ele fala sobre essa questão de achar beleza em Cristo, que a fé é um passo no escuro. E de fato é um passo no escuro. É acreditar em algo que a gente não consegue ver, é a certeza das coisas que não se veem. É algo que a gente não vê, mas que a gente acredita. Isso é fé. Não é verdade? A fé, ela tá aí. Bom, e aí depois a gente vai ter também a questão de Hebreus falando sobre uma fé, né, de ouvir. A gente aumenta a nossa fé pelo ouvir a palavra de Deus. O autor de Hebreus vai trabalhar muito essa concepção da fé. O nosso pai Abraão, ele creu e por isso ele foi abençoado. Bom, a fé de Abraão, pai da fé. Eu entendo essa lógica. O jovem rico ali, se a gente for parar para pensar, ele não teve ele não quis dar esse passo no escuro. Então a lógica do rico aqui que Tiago está fazendo essa alusão
é que é muito difícil o rico entrar porque existe essa insensibilidade de não querer dar espaço no escuro. O rico, ele se torna insensível, não é verdade? Se a gente for parar para pensar hoje, Vitão, existe essa dualidade, né? Vitão, então você está falando comigo que eu não posso ficar rico, que eu não posso ser milionário? Bom, não estou falando isso. Para mim, a maior dualidade que existe dentro do evangelho, que eu ainda não cheguei a um denominador comum, e eu vejo muitos preletores tentando chegar nessa questão, porque, Vitão, mas existe ali Lídia que sustentou o ministério de Paulo, talvez Deus me chamou para ser como ela. Bom, glória a Deus por isso. Vitão, mas assim, a gente fala sobre uma prosperidade, falamos sobre uma prosperidade bíblica, temos texto para isso. Mas ao mesmo tempo, Vitão, Jesus, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Bom, sim, é verdade. É verdade. Como que a gente poderia pensar, né? Existe essa dualidade que a carta de Tiago ele vai trazer para nós. Esse conflito. Tiago é um livro muito da esfera social, muito da ação social, que é muito aquilo que Jesus fez, né? Se a gente parar para pensar, Jesus ele foi muito e eu falo ele encarnado, foi muito do assistencialismo, é uma água que você nunca mais terá sede. Tá, mas ele está dialogando com uma mulher que já teve vários maridos ali. Ele está dialogando com um leproso que precisa de cura. E óbvio que depois o leproso vai entender que ele é o Messias. Bom, a cura fica muito ínfima, mas ele está ali. O livro de Tiago, então, ele vai trazer para nós muito essa questão que muitas vezes a gente perde, porque a gente está muito preso a um cenário eclesiológico, a um cenário eclesiástico, às quatro paredes, mas é muito da ação. Não é verdade? Eu começo a pensar que o livro de Tiago, ele chacoalha, e por isso ele foi, cara, se eu colocar fogo, essa palha queima. Talvez era para estar fora, porque ele vem para chacoalhar a concepção que a gente tem de evangelho. O evangelho, talvez, ele não está nos grandes palcos, mas ele está, que depois a gente vai ver aqui em Tiago, em cuidar das pessoas. E aí o rico, ele tem uma certa insensibilidade com relação a isso. Ele para de lembrar do necessitado, do órfão. Eu ouvi um podcast essa semana de um cara que eu gosto muito, que ele está no estado do Novo México, nos Estados Unidos, na cidade de Santa Fé, e ele tem uma comunidade lá, uma comunidade pequena de 70 pessoas, e uma pessoa, existe uma profissional lá na cidade que ela é socióloga. E aí ele com a comunidade dele, juntamente, estava fazendo ali uma ação social, e eles vão, né, em abrigo, em asilo, enfim, cesta básica, né, mantimentos, enfim, cobertor, roupa, enfim, tudo isso. E a socióloga falou com ele, poxa, você mima demais esses pobres. Eram só eles começarem a trabalhar que a vida deles mudaria. Bom, eu penso que às vezes a gente está caminhando para essa direção, assim. A nossa insensibilidade, às vezes, nos torna cegos. E eu não estou falando cego, pobre e nu, né, que você poderia... Não, eu estou falando de uma insensibilidade quanto ao evangelho genuíno, né, verdadeiro. Existe uma religião que não foi instituída por Cristo, mas depois vai ser uma religião genuína. Não é verdade? Tiago vai falar sobre isso, né? Enfim, fica aí essa reflexão para a gente pensar mais. Vamos continuar. Então, no versículo 12, olha que legal. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá coroa da vida. Pessoal, mas eu pergunto, a gente não leu um versículo parecido com esse? Olha só como que a gente pode amarrar. Olha como que fica fácil quando a gente vai fazendo versículo por versículo. A gente já leu algo parecido, né? Vamos ver o versículo 3? Sabendo disso que a prova da vossa fé opera paciência. Vamos voltar um pouquinho no 2. Meus irmãos, conte toda alegria quando cair em diversas tentações. Olha o que ele está falando aqui no 12, ó. Abençoado é o homem que resiste à tentação,
porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para os que o amam. Aqui Tiago não está falando de uma salvação. Ele falou coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ele não está falando de salvação, coroa da vida. Fica implícito? Subentende-se? Talvez. Aí é uma interpretação pessoal, tá? Mas aqui ele está falando de aquele que persevera na tentação de novo, como ele está falando lá no versículo 2 e 3. E olha que legal, como que a gente vai falar sobre isso? Que aí vamos entrar aqui no 13 já, para a gente abordar essa questão da tentação de novo que ele vai falar. Olha o quão importante é isso para Tiago. Que homem algum, ao ser tentado, diga, porque de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Lembra que eu falei que ele está fazendo uma clara menção a Gênesis capítulo 3. Vamos lembrar um pouco essa história? Adão e Eva vão ser tentados, quer dizer, Eva primeiro da serpente, Eva chega e vai falar com Adão e eles vão comer do fruto, né, da apple. Na verdade, a gente não sabe qual fruto é, né, pessoal? Popularmente, dentro das igrejas, a gente falou da maçã. Muitos teatros já vi por aí da maçã. Mas qual que é a lógica? Eles foram tentados por Deus? Não, eles foram tentados pelo mal. E eles caíram. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, porque popularizou dentro da igreja que Deus tá fazendo você passar por isso, Deus que colocou isso na sua vida, e aí atrela o fardo que você não pode suportar, enfim. Tiago está sendo claro, Deus não tenta ninguém. E o mal não pode tentar a Deus. Ninguém. O que ele está falando aqui? Que existe, então, uma vontade permissiva de Deus. Vamos lembrar um pouco de uma história? Jó é uma... Dentro da teologia a gente tem isso, a vontade permissiva de Deus. Em Jó a gente vê uma vontade permissiva de Deus. Existe aquele diálogo entre Deus ali, né? E ele vai falar, toque em tudo menos na sua vida, não tire a sua vida. Bom, Deus ele permitiu. Até para a atuação do mal, existe a permissão de Deus, ok? Mas Deus ele não colocou. Deus não mata os filhos de Jó. Deus não coloca a doença em Jó, a lepra em Jó. Não. Existe uma permissão, vontade permissiva. Um texto bastante discutido por todos, até mesmo dentro ali da academia, é o texto de Romanos 9, que vai falar quando Deus endureceu o coração de Faraó, mas para mostrar que ele era Deus, a sua soberania. Então é uma vontade permissiva de Deus? Deus fez aquilo ali? Não, bom, é uma vontade permissiva, para que o povo entendesse que ele era Deus. E aí a gente pode pensar, Adão foi tentado e aí ele vai cair. Deus não tentou. É a mesma coisa de hoje, um cara virar para mim e falar assim, Vitão, eu tenho, meu espinho na carne é jogo. Deus ele vai colocar no seu telemóvel, no seu celular, um anúncio de uma bet 365. Óbvio que não é Deus que colocou. Vitão, o meu problema é por pornografia. Aí Deus colocou um vídeo no seu algoritmo de uma mulher com pouca roupa. Não foi Deus que fez isso. Obviamente que não. Não é verdade? Então, existe uma vontade permissiva de Deus. Mas Deus não tenta ninguém. Tiago é claro e enfático com relação a isso. E é legal porque, olha só, o primeiro Adão, olha o versículo 14. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Vamos destrinchar isso aqui para a gente entender. São 3 partes esse versículo. Depois, havendo a concupiscência concebido, concupiscência, vamos entender. O que é a concupiscência? Adão, se a gente comer, equipara. Jesus, dá ordem aos seus anjos aqui. Não é verdade? O que é isso? A tentação. Tentação essa que no versículo 12 ele já tinha falado. Abençoado é o homem que resiste à tentação. A tentação sendo concebida, comi do fruto.
o que que acontece? Gera o pecado, gera o pecado, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que que acontece aqui então? Qual que é a morte que a gente tem no primeiro Adão? Ele come do fruto, existe o pecado. A nudez vai ser coberta, vai sair do jardim, a mulher vai ter dores de parto, o homem vai ter que trabalhar. A natureza adâmica é um declínio. Vem Jesus, segundo Adão, é tentado diretamente pelo mal. Não cai. O que a gente entende com isso? A perseverança. Abençoado o homem que persevera na tentação. Cristo é o nosso referencial, é o nosso maior exemplo. Tiago está falando, olha, é possível perseverar. O primeiro Adão errou. Estou fazendo uma menção clara. E aqui ele está falando para o judeu fazer esse paralelo. Mas agora para a gente, o primeiro Adão errou. O segundo não. Você pode não errar. Aquele que persevera na tentação, esse não vai errar. E aí, é muito legal, porque a gente volta para o versículo 8 que eu mandei vocês gravarem. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. O que é essa instabilidade? Todas as vezes que vem a tentação, o homem indeciso, o homem que não estipulou a sua fé sobre a pedra angular, sobre a rocha que é Cristo, o tempo inteiro ele está negociando um princípio. O que Tiago quis fazer no versículo 8? Primeiramente, a gente achou que ele estava desconexo. São dois grandes grupos. Aí tem o versículo 8, no meio dos dois grandes grupos. Só que o que ele estava querendo fazer? Opa, eu vou amarrar lá no 15. O homem indeciso, ele negocia princípio. Ele negocia aquilo que para ele é vital. Opa, eu sou casado. Ah, mas se eu só mandar uma mensagem, não caracteriza uma traição. O homem que tem um vício no jogo, mas se eu jogar só um pouquinho, o homem que tem um vício na bebida, mas se eu beber só um copo, o homem indeciso, ele sempre vai negociar o princípio. A tentação sendo concebida gera o pecado sendo concebido gera a morte. A morte é a ruptura. Não é verdade? Tiago está amarrando isso para nós. E aí a gente termina, quando a gente vai fazer a exegese ou a hermenêutica do texto, a gente acha o versículo-chave, a palavra-chave do versículo-chave. Não tem como fazer porque a gente faz o capítulo todo, aqui a gente só vai até o 16. Contudo, se eu fosse falar o versículo-chave, para mim, seria o 3, a palavra-chave é fé, porque Tiago repete várias vezes essa questão da fé aqui. Uma fé que vai permanecer, produzir a paciência, a perseverança, vai te livrar do pecado, né? Do próximo passo pós-tentação. Mas, para mim, se eu fosse falar, então, o que mais brilha aos seus olhos? Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. O que o Tiago está querendo falar? Não erre. Não erre. E aqui eu encerro falando que Tiago, ele tem, a escrita de Tiago é bem parecida com a escrita de Provérbios, tá, pessoal? Isso aqui eu não falei no início do vídeo, mas só para vocês entenderem. Então, quando a gente vai para o original do grego, a gente vê bastante conexão com a forma de escrita de Provérbios. É uma forma enfática, ela é prática, porque são conselhos práticos. Olha, uma fé que produz perseverança. Não caia na tentação, mas quando estiver em tentação, se alegre. Produza essa perseverança. Eu gosto de um pensamento de C.S. Lewis que é meio abstrato, mas é na diversidade que um cristão cresce. Eu falo isso várias vezes com as pessoas que andam comigo. Então, você está crescendo. A partir de agora, o próximo passo, depois dessa perseverança, é largar o alimento, o leite materno, e ir para um alimento sólido. Então, Tiago, ele está fazendo esse paralelo. É sempre prático, né? Provérbios também está caminhando em direção a isso. E, ao mesmo tempo, fazendo paralelos com o Antigo Testamento. Mas eu poderia fechar. Não errem, meus amados irmãos. Vitão, mas eu vou errar. Vai errar. Contudo, aprenda que a tentação produz perseverança. O pecado gera ruptura, mas a tentação... Uma vez eu entrei num gabinete pastoral, já ouvi isso 2 vezes, de 2 pastores diferentes, lá no Brasil e aqui em Portugal. É melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Várias vezes eu ligo pro meu líder e falo com ele, cara, olha, meu coração tá assim, tô com esse tipo de pensamento, cara, tô errando. Ele me liga. Teve uma situação inusitada que eu tava num jogo de um amigo nosso,
no estádio do Benfica. Aqui, próximo vídeo eu vou gravar a camisa do Benfica, viu, pessoal? Eu sou cruzeirense. O Cruzeiro perdeu ontem, mas enfim. Sou cruzeirense, mas aqui em Portugal eu sou benfiquista. E eu tava no jogo no estádio, jogador do futsal do Benfica. Um grande abraço pra ele, inclusive. E eu tava lá, e aí, cara, eu entrei com um coração muito triste. Nesse jogo eu tava com um coração muito triste, muito amargurado. No meio do jogo, entrando no jogo, eu mandei um áudio pra ele, falando, cara, olha, tô em esse pensamento, isso. E eu acho que eu vou cair, eu vou errar nisso aqui, velho. Cara, no meio do jogo ele me ligou. Cara, torcida gritando, vamos, Benfica, lá. A gente conversou, ele orou, confessei ali a tentação. Saí do jogo leve, em paz. No outro dia, devocional. Na semana seguinte, jejum e andou. Não errem, meus amados irmãos. Nós temos os passos práticos para não errar. Óbvio que pode, acidentalmente, a gente errar. A questão é recalcular a rota, que eu falei aqui no início do vídeo. Então, Tiago, a partir de agora, depois do 16, vai vir só questão social. Mas aqui a gente amarra uma fé para a sociedade. Então, é isso. Terminamos aqui o primeiro vídeo de Tiago. Se você gostou, comenta aqui, deixa seu comentário, é muito importante para mim. Vitão, entendi isso aqui, mas esse versículo, poderia falar aí? Me explica um pouco isso aqui? Comenta, cara, comenta. Né? Um irmão me abordou lá na igreja, por isso que eu tô fazendo esse vídeo também, mas tire sua dúvida, não fique com a sua dúvida, tá? É importante a gente dialogar. A igreja primitiva tinha muito isso na carral, nas assembleias, tinha muito isso de conversar, trocar o pão, né? O dia a dia. Cara, eu tenho dúvida nisso aqui, por isso aqui, vamos lá, beleza? Curte, comenta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas estudem conosco a questão de Tiago. Aguarde o próximo vídeo aí do versículo 17 até o 27. Beleza, pessoal? Tamo junto demais. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, e que a cada dia a gente consiga estudar mais as Sagradas Escrituras à luz de uma exegética sábia, né? Que Cristo refrigere a nossa mente para que a gente consiga alcançar isso aí. Eu espero ter conseguido trazer um pouco de clareza e conseguir trazer, né, gradativamente cada vez mais. Tamo junto, Deus abençoe.